Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 25/12/2025, né? Hoje é Natal, e o título é Seja o Caminho. Recentemente li um comentário dizendo que parece que as pessoas estão se afastando da espiritualidade. Na minha percepção, o que acontece é que houve uma explosão de conteúdos a esse respeito, e muitos sem credibilidade. O interesse pelo desenvolvimento espiritual atraiu muitos oportunistas, daquele tipo que se aproveita de qualquer possibilidade de conseguir alguma vantagem. Diante de tanta diversidade e de situações tão distantes da realidade que a maioria experiencia em sua busca, o resultado acabou sendo uma espécie de efeito rebote espiritual, o que levou a uma descrença ou confusão maior do que a do início da jornada. Muitos se apegam ao mensageiro e não à mensagem. E aqueles que apenas estão surfando a onda do despertar se utilizam sem pudor de nomes de avatares respeitados para distrair os incautos. Estamos próximos ao Natal, uma data emblemática. O maior símbolo dessa época veio ao mundo para nos trazer consciência, para nos acordar para a nossa verdadeira essência. Mas, como sempre, a mensagem foi distorcida e o que se espalhou foi a ideia de sofrimento para a redenção de pecados. Há muitas frases de forte significado que não foram compreendidas. Li uma vez, li uma vez que a frase, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, fecha aspas, se referia ao eu sou, e isso faz muito sentido. O eu sou é a conexão mais elevada com a fonte criadora. É a nossa alma carregada com a bagagem existencial, com todas as experiências e conhecimentos da egrégora divina a qual pertencemos. O eu sou traz a verdade e nos mostra o caminho. Se queremos realmente evoluir e encontrar as respostas a tantas perguntas que nos rodeiam, precisamos iniciar o trabalho de conhecimento do nosso verdadeiro caminho. A espiritualidade não tem apego a títulos, hierarquias e idolatrias. O que esperam de nós é que despertemos para as verdades que já trazemos dormentes em nossa consciência. Cristo não veio para salvar a humanidade, mas para tentar despertá-la. Não veio para ser idolatrado, mas para ser compreendido. Então, que nesse momento em que a luz e o amor se tornam mais fortes e evidentes, em que trocamos presentes de forma tão simbólica, nos atentemos mais aos conteúdos e menos às embalagens. O caminho da verdade e da luz está dentro de nós. Basta que estejamos dispostos a buscá-lo com fé e disposição, pois assim o mapa de nossa alma se mostrará de forma clara e objetiva. E talvez o que se descubra é que não estamos no caminho, mas que somos nós mesmos o caminho. Desejo que hoje, o dia que representa o nascimento do Cristo, possamos fazer nascer dentro de nós a luz e a verdade que ele tentou nos revelar. Feliz e verdadeiro Natal a todos. Bom, esse texto foi publicado, né, no dia de Natal e foram reflexões que eu fiz, né? Nessa época a gente acaba ficando mais, né, reflexivo. E eu estava pensando justamente sobre essa questão, né, do que nessa época, primeiro que muitas pessoas se esquecem do verdadeiro sentido, né, do que representa essa data. E a gente acaba, né, muita gente acaba se preocupando com o evento, com as festividades, com os presentes, né, com a parte mais comercial, com a parte dos eventos, das festas, né, o que comprar, o que fazer, o que comer, e acaba esquecendo a parte mais importante, que seria, né, essa celebração de união, de amizade e de justamente fortalecimento espiritual, né, fortalecer a nossa fé nesse momento,
lembrar do porquê a gente está comemorando essa data. E assim, eu entendo, e quando eu falo dessa questão do excesso, né, do que anda acontecendo, muita gente principalmente eu acho que quando começou o despertar de muita gente, de 2020 para cá, muita gente começou a se voltar pela busca espiritual, pela busca do autoconhecimento. E houve assim uma explosão de conteúdos, né, sobre espiritualidade. Só que, como em tudo, sempre tem as pessoas que se aproveitam, né? Como eu falo, vai surfar aquela onda que está dando visibilidade. Então, muita gente se aproveitou disso não para passar um conteúdo para auxiliar as pessoas nessa caminhada. Muitos começaram a se aproveitar para ganhar, para ter lucro, né? Porque aí, por exemplo, no YouTube, os canais que são monetizados, então, quanto mais visibilidade, mais a pessoa ganha, né? E eu não sei bem como funciona. Tá vendo também que tá um calor e eu tô com o ventilador aqui, senão eu não aguento. E para assim, os canais que são monetizados, então quanto mais visibilidade, mais ganha. Eu sei que tem a publicidade, eu não sei muito bem como funciona, mas mais ou menos, né, a gente sabe que muita gente ganha com isso. E muita gente começou a, eu acho que assim, inventar coisas. E se criou também um oportunismo com relação ao se utilizar de nomes, né, que as pessoas que têm credibilidade, nomes de grandes avatares, então aqueles que as pessoas têm ali alguma mais conexão, né, como Arcanjo Miguel, Cristo, né, Sananda, né, muitos usam esse nome, Mãe Maria, Saint Germain, e muita gente começou a se utilizar desses avatares para ganhar visibilidade. Sem E pode ser que, na verdade, isso seja só uma armadilha para dar credibilidade, porque o que eu entendo assim, a espiritualidade, ela não tem essa coisa da assinatura, dos créditos, de querer ter o crédito das coisas, é muito uma expressão dos sentimentos de terceira dimensão, né, que é o ego. Ah, eu quero ter credibilidade, eu preciso que você me dê o crédito. Fui eu que falei e tem que falar que fui eu que fiz. Então, isso é um comportamento muito de terceira dimensão. Eu acho que a espiritualidade ela não está preocupada com o crédito, ela está preocupada em que a mensagem atinja o objetivo, que chegue onde tem que chegar e que assim, eles estão preocupados em plantar a semente e que essa semente dê frutos. Então, a mensagem é importante e não o mensageiro. Então, eles não estão preocupados em assinar as mensagens, eles estão preocupados em que a gente compreenda a mensagem. Que foi o que aconteceu, na verdade, com o Cristo, né? Hoje, muitas pessoas se pegaram ali né, na questão da crucificação, da dor, e fala da salvação, e a maioria não entendeu a mensagem. Eu entendo, no meu entendimento, que ele não veio aqui para salvar ninguém, até porque isso daí é um trabalho individual, é um trabalho de cada um. Ninguém pode fazer o seu trabalho, ninguém pode se salvar você de nada. Esse é um trabalho seu, né? Principalmente falando na questão espiritual. A gente que tem que buscar o nosso caminho espiritual e não jogar isso, terceirizar essa responsabilidade para outras pessoas. Então, nós temos aí os avatares espirituais que nos auxiliam, mas eles não são responsáveis por fazer as nossas escolhas, por escolher o caminho por nós. Então, ele veio para mostrar, para que a gente, ele veio, como eu falo, ele não veio para ser idolatrado, ele veio para ser compreendido. E muita gente hoje fica na idolatria sem compreender, na verdade, a mensagem que ele veio passar. Né? Quando ele falava, eu
o que eu posso, vocês podem e muito mais, ele quis mostrar o quê? Que nós éramos os fractais da fonte e que nós tínhamos a capacidade de também fazer tudo aquilo que ele fazia se nós tivéssemos fé. Tanto é que em várias passagens, né, que a gente vê aí, né, da Bíblia ou das histórias que se contam sobre a época da passagem dele aqui, né, em vários livros a gente vê, as pessoas que tinham, que se curavam, eram as pessoas que mais acreditavam nele. E ele falava, ele nunca pegava o crédito para ele, ele falava, a sua fé te curou. Então ele queria mostrar que era a própria pessoa, né, acreditando aquele potencial que ela trazia de dentro dela, é que fazia, que produzia os milagres. Né? E quantas vezes a gente vê passagens em que ele questionava os próprios apóstolos dele que conviviam com ele, que presenciavam tudo e não tinham é, um, um décimo, um milésimo da fé daquelas pessoas que acabavam sendo ali curadas, mas porque elas acreditavam. Né? Então, eu acho que é isso que ele tentou, que ele veio para nos despertar para quem nós realmente somos. E eu li realmente essa questão de que fala, quando tem a frase que, né, todo mundo fala, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Acho que é isso que é a frase. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Só que assim, o que houve uma interpretação mais espiritual que entende que ele falava do o eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Que uma vez que ele veio para nos mostrar a nossa essência, quem nós somos, que nós somos parte, né, da essência divina, fractais da divindade, do nosso Criador. Então, o nosso eu superior, que é a nossa conexão mais direta com a divindade, é justamente o caminho, a verdade e a vida, é através dessa conexão que a gente chega ao Pai, né? Que nós nos conectamos mais forte com a espiritualidade. Então, e aí eu questiono, e às vezes eu questiono, porque assim, tem muitos canalizadores que eles trazem a mensagem e não colocam a assinatura, mas você às vezes percebe a energia lá. Eu lembro até hoje, teve uma. Faz muitos anos isso. Uma mensagem do Vital, que acho que o título era Eu Vejo Você, uma coisa assim. E ele escreveu o texto, ele, na época ele só escrevia no Facebook, ele não tinha canal. Ele escreveu o texto e tal. E quando eu li, eu senti ali, né, que tinha uma energia crística mesmo. Parecia uma mensagem do Cristo, só que ele não colocou lá uma assinatura. Ele simplesmente trouxe a mensagem. Aí cada um sente, né, e percebe ou não aquela energia. Ao passo que tem muitas pessoas que escrevem, põem lá, que canalizou de fulano, de ciclano, de beltrano, e você não sente que às vezes é uma coisa que realmente esteja conectada com a energia, né, com a energia de luz, às vezes. Eu lembro de um canal que muita gente seguia uns anos atrás, logo que eu comecei também, né, a fazer essas buscas, e que era assim, tinha muita visibilidade, era muito seguido, mas as pessoas entraram naquela coisa da idolatria e usava muito os avatares, né, principalmente Arcanjo Miguel. Só que quando eu ouvia as mensagens, alguma coisa ali me causava um desconforto. Sabe, nas entrelinhas tinha alguma coisa que trazia um tom de arrogância, de ameaça, de medo. E aí eu sempre falei, a luz, as mensagens da luz, elas não causam medo. Muito pelo contrário, elas vêm para nos fortalecer e não para, porque o medo sempre foi uma forma de controle das sombras. Então eu falo, se é uma mensagem que vem da luz, de um ser extremamente evoluído, não
tem como passar esse medo, esse desconforto. Então, alguma coisa ali estava errada. E realmente nós estamos agora num momento em que, na era do sentir, e a gente tem que confiar no que a gente sente. E menos no que os outros falam. É o que a gente sente. Se a gente sente que ali é uma energia boa, uma energia de luz, não importa se está assinado, se não está assinado, se é de fulano, ciclano ou não. Ali é uma energia de luz. Então, é uma mensagem que vai fazer bem para a gente, que vai nos auxiliar. E às vezes, e deixar de confiar tanto nas assinaturas, porque a gente sabe que tem muita gente que se aproveita, nem todo mundo é correto, nem todo mundo é honesto. Então, o nosso trabalho é justamente esse, de buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, buscar as conexões espirituais através do nosso sentido, do que ressoa para nós. Esse é o trabalho. Então, aí às vezes eu acho que muita gente, eu percebo que às vezes tem pessoas que colocam lá, canalizei de fulano, de ciclano, porque parece que se não tiver uma assinatura, não tem credibilidade. Então está confiando mais na assinatura e menos na mensagem que está passando. Então, eu acho que o importante é justamente a gente começar a se desligar dessas questões que trabalham tanto o ego, que é uma coisa muito 3D, e se conectar com o que verdadeiramente importa, que é a mensagem. Né? O que aquilo está dizendo? Aquilo ressoa com o seu coração, ressoa com o que você acredita, sintoniza com a tua alma, com a tua essência, está te causando medo, está te trazendo paz, conforto, equilíbrio, te elevando a consciência, te ajudando a elevar a consciência, é isso que a gente tem que perceber. Porque essa questão de nomenclatura, isso é uma coisa muito, assim, do humano, né? Do nós, seres humanos, aqui nessa condição humana que nós nos encontramos aqui no planeta Terra, nós precisamos de nomenclaturas para conseguir, a gente precisa dessas referências, né, de nome, inclusive muitas vezes eu penso assim, a gente coloca esses nomes porque a gente precisa ter uma referência para se dirigir, para se conectar às vezes. Mas isso é uma condição muito humana, uma necessidade nossa, que eu acho que entre eles são, o que conta é a energia. O que os identifica é a energia, e não um nome, né? Como nós aqui temos essa necessidade. E a gente tem que usar isso como referência, mas a gente não tem que se apegar justamente a esta referência, porque a gente acaba perdendo o mais importante, que é justamente a energia, as mensagens que eles têm tentado nos passar, e às vezes a gente se perde porque acaba aí caindo em ciladas aí, em mensagens que não são tão verdadeiras, mas que usam, né, de artifícios para manipular, para enganar as pessoas, e que muita gente está assim, nós estamos passando por tantas turbulências, por tantos acontecimentos assim que às vezes nos desequilibram, nos desgastam. A gente está no momento que muita gente que está aí nesse caminho há muito tempo está sentindo esse desgaste, está cansado, né? Não vê a hora de que as coisas realmente comecem a tomar um rumo mais de luz, mais de equilíbrio, de paz, de harmonia entre as pessoas. Né? São muitos conflitos, muitas desavenças, muita polarização, e isso está deixando a gente muito cansado. E porque o nosso trabalho justamente é buscar o equilíbrio e a harmonia. E aí, às vezes, nesse momento de cansaço, de desgaste, que às vezes a gente acaba se descuidando e caindo aí, né? Nessas armadilhas pela necessidade, né? Por essa vontade de querer que as coisas aconteçam mais rapidamente, né? Mas tudo tem aí o seu tempo, e nós estamos aqui, né? Num momento importante, não estamos aqui por acaso.
com certeza temos aqui um papel importante e é um momento assim de a gente realmente de resistência e de resiliência. E é importante justamente que a gente saiba identificar as mensagens que chegam para nos dar esse suporte e identificar aquelas que tentam nos desviar do caminho, apesar de parecerem muito, né, às vezes vem ali com um texto lindo, bonito, mas a gente tem que aprender a ler as entrelinhas, que nas entrelinhas às vezes a gente percebe que não é bem aquela a intenção. A intenção é justamente nos tirar do caminho, porque sabe da importância das pessoas que estão despertas e que estão aqui realmente, não que tenham a missão de despertar os demais, mas que podem ser ali um exemplo para que auxilie no despertar de outras pessoas. Estamos aqui com todo mundo aqui tem um trabalho a fazer, tem um propósito, né? Não estamos aqui à toa e nem por acaso. Então, que a gente consiga realmente aproveitar, focar e aproveitar muito as mensagens que são trazidas constantemente da luz para nos auxiliar nesse momento aqui tão turbulento que a gente está passando, aqui no momento da faxina mesmo, e nos alertar também para que a gente não tente ir pelo caminho mais fácil, pelo que parece mais fácil, mas que muitas vezes é o que pode nos desviar. Né? Confia no coração, no que ressoa com a gente, com a nossa sintonia, e menos nas palavras, nas, nas questões estéticas, nas assinaturas, que a gente vai perceber o que é do ego e o que é da luz, o que é do ego das pessoas que estão aí fazendo um trabalho que não para nos auxiliar, né? Muito pelo contrário, para nos desviar. E a gente tem condições de sentir e perceber quando é luz e quando é sombra. Até porque nós mesmos ainda temos que trabalhar nas nossas sombras, então a gente consegue, com atenção, com fé, com amor, trabalhar essa percepção do que ressoa e do que é importante para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento, nesse momento aqui de transição e de evolução pelo qual nós estamos passando, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.